pessoal, vocês queriam entender um pouquinho mais sobre o conflito Israel-Palestina? Eu sou o professor Fabrício Pontinho aqui da Universidade de La Salle. Eu sou o professor Gustavo Federsen, também da Universidade de La Salle. Nós dois somos professores aqui do curso de Relações Internacionais e a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês do que está em jogo nesse conflito. A gente pode considerar que a questão histórica do conflito geopolítico, dessa divisão entre israelenses e palestinos, começou lá na época da Primeira Guerra Mundial, a chamada Declaração de Balfour, quando os ingleses prometem à comunidade judaica a criação de um Estado israelense na região que hoje a gente considera a Palestina, que na época era habitada principalmente pelos membros do chamado Império Turco-Otomano. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha ela controla a região, ela passa a governar sob um mandato que foi outorgado para ela pela Liga das Nações. Com a Segunda Guerra Mundial, a questão do Holocausto, o extermínio de judeus, a necessidade da criação de um Estado próprio para os judeus ganha força, ganha um ímpeto na comunidade internacional. E a ONU começa a debater a criação de dois Estados na região, o Estado da Palestina e o Estado de Israel. O primeiro Estado a ser fundado nesse ponto é Israel, em 1948, quando eles declaram a independência. Os estados vizinhos, por causa que não é criado ao mesmo tempo o Estado da Palestina, não aceitam essa independência, a criação do Estado de Israel, e imediatamente se colocam contra a existência desse Estado. O que a gente vai ver nas próximas décadas é uma série de conflitos. A gente tem a Guerra dos 6 Dias, em 1967, a gente tem a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Todos esses conflitos levando em consideração a disputa entre árabes e israelenses sobre a existência ou não de um Estado judeu separado de um Estado de palestinos. É importante a gente lembrar também que a Palestina ela nunca foi reconhecida, mas a gente tem palestinos vivendo principalmente em duas regiões do que é considerada aquela região, a faixa de Gaza, que é onde está acontecendo agora o conflito entre Israel e o Hamas, e a região da Cisjordânia, que fica mais a leste, que é governada em algumas regiões pelo Estado de Israel e em algumas partes pela autoridade palestina. As tentativas de trazer esses dois povos a concordarem na existência de dois estados foi tentados várias vezes. Em alguns momentos a gente parecia que estava chegando muito perto de uma resolução política, principalmente, por exemplo, ali com os acordos de Oslo em 1993, mas, como a gente pode perceber ao longo da história, sempre retornou a uma situação de conflito, de disputa e de confrontação militar entre os dois povos. É nesse sentido que a gente tem que entender o embate que se reiniciou no dia 7 de outubro desse ano. Uma retomada das tensões, principalmente tendo em vista a percepção do Hamas, que é um grupo armado, militante, anti-Israel, de que a sua posição geopolítica, a sua posição de proeminência estava perdendo espaço para uma dinâmica de normalização das relações de Israel com outros estados de maioria árabe, como por exemplo os Acordos de Abraão de 2020 e, mais recentemente, a perspectiva de uma normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita. Nesse contexto, então, que a gente vai ver a explosão desse conflito no dia 7 de outubro. Dia 7 de outubro, o que acontece é um ataque unilateral por parte do Hamas, que vai atingir uma festa que estava acontecendo proximamente à fronteira com a faixa de Gaza e vários kibbutzes que estavam orbitando essa região próxima da fronteira. Também é interessante pensar, no contexto que o Gustavo vinha dizendo aqui, que muito desse ataque pegou principalmente o Netanyahu de surpresa, pegou o primeiro-ministro israelense, o Netanyahu, de surpresa. O Netanyahu já vinha numa situação política bastante delicada em Israel. Essa é, se não me engano, o Gustavo pode me corrigir aqui, mas a terceira vez que o Netanyahu é terceiro-ministro de Israel. E ele tinha perdido de forma bastante contundente o seu cargo de primeiro-ministro na última vez que ele tinha saído de uma forma bastante controversa do cargo. Conseguiu voltar devido a uma série de instabilidades políticas dentro de Israel, mas nunca a posição dele como primeiro-ministro
foi tranquila. Como primeiro-ministro dentro de Israel, ele estava sempre diante de dificuldades muito grandes no Congresso. E ele usava, sobretudo, a situação da Cisjordânia, que o Gustavo mencionou agora, como uma forma de se manter com o poder e uma forma de se manter relevante dentro da política israelense. Então, como ele fazia isso? Alegando que a Cisjordânia estava sob a ameaça de um outro grupo militar armado. Vocês estão percebendo que nós estamos usando o termo grupo militar armado e não terrorista. Isso tem uma razão, a gente explica essa razão no curso, tá? O termo terrorista é um termo bastante controverso dentro das relações internacionais, a gente usa ele bastante no dia a dia, mas pra gente, a gente prefere usar o grupo armado, né? Parece mais útil, mais interessante. De qualquer forma, um outro grupo armado chamado Hezbollah, que é muito vinculado ao Irã e ao Líbano. Esse grupo ele tem uma postura muito mais forte e é muito mais bem armado que o Hamas. Tanto que muita gente estava acreditando que o Hamas estava migrando para uma normalização ou para um esvaziamento do seu poder armado. Se a gente olha para como se falava do Hamas no início de 2023, muita gente falava do Hamas como um grupo político armado que estava em processos de normalização. Mais ou menos, para quem conhece um pouco disso, como aconteceu na Irlanda com os grupos armados irlandeses quando a Irlanda se tornou independente. Não foi isso que aconteceu. O que acontece é um ataque coordenado por parte do Hamas com um poder de fogo que ninguém imaginava que o Hamas era capaz de ter nesse momento, que mata mais de 1.000 israelenses e que obrigam a resposta israelense. Só que essa resposta ela é feita num contexto onde muita gente dentro de Israel está acusando o Netanyahu de ter sido profundamente irresponsável. Por quê? Por não ter visto a possibilidade desse ataque e de ter concentrado os seus esforços militares na Cisjordânia e não na fronteira com a faixa de Gaza. Então, o que acontece agora? Nós temos o Netanyahu numa posição bastante difícil. Ele recentemente, logo depois dos ataques, a realidade, ele declarou estado de emergência dentro de Israel, um estado de guerra. O que significa o estado de guerra? Todo o esforço de Israel nesse momento, todo o Congresso israelense, todo o Parlamento israelense está voltado para aprovar e falar das medidas sobre a guerra e apenas sobre. Por que para o Netanyahu isso pode ser interessante? Porque adia para ele ter que dar as contas, ou melhor, falar um pouco sobre por que esse ataque aconteceu. Então a situação agora é a seguinte, nós estamos num estado onde, quando vocês virem esse vídeo, já tem acontecido uma invasão terrestre por Israel em Gaza, que teria um custo humano ainda maior do que já aconteceu. E essa invasão terrestre vai tornar, invariavelmente, esse conflito muito longo. Outra perspectiva que se coloca é a expansão, ou chamada escalada desse conflito para outros países da região, principalmente o Irã. O Irã, como o professor Fabrício mencionou, patrocina um grupo armado chamado Hezbollah, que atua a partir do Líbano. Israel e o Líbano, no caso do Hezbollah, já estão trocando mísseis, já estão se atacando, mas ainda sem uma invasão terrestre. A possibilidade de um envolvimento do Irã nesse conflito traz uma perspectiva muito mais perigosa para o Brasil. Por enquanto o conflito se mantiver nas proporções atuais, o desastre humano que ele causou é muito considerável. Mas a possibilidade desse conflito envolver o Irã coloca a perspectiva do chamado Estreito de Hormuz, que fica ali perto do Irã, ser fechado. Pelo Estreito de Hormuz passa 1/6 de todo o petróleo do mundo. A redução na oferta do petróleo vai fazer aumentar o preço de tudo que a gente consome e isso vai trazer inflação e recessão econômica para o nosso país também. É importante então ressaltar que esse é um conflito que ainda está no início. A gente tem alguns motivos para acreditar numa escalada desse conflito nas próximas semanas? Sim. É possível que exista uma desescalada? Essa é uma excelente pergunta. O que a gente está observando agora? O presidente dos Estados Unidos está em Israel pela primeira vez em uma situação de guerra. Nunca antes um presidente norte-americano havia visitado Israel durante um estado de guerra. Grande parte da interpretação tende a dizer que Joe Biden tem um interesse direto em tentar desescalar esse conflito. Por quê? Porque não é no interesse de ninguém uma escalada que possa atingir o Irã, e não apenas o Irã, possa desnormalizar uma situação onde, nesse momento, os Estados Unidos têm uma relação particularmente não bélica com os países do Golfo, especialmente a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.
Quanto mais esse evento escala, maior a possibilidade do envolvimento de outros países da região. Quanto mais países da região se envolverem, mais difícil vai ser para os Estados Unidos também mitigar os seus interesses, que são enormes, dentro da região. Então há um interesse direto de Joe Biden em desescalar esse conflito. Qual é o problema? A gente não sabe se o Netanyahu tem um interesse em desescalar esse conflito. Porque no momento que esse conflito for desescalado, o parlamento israelense vai começar a poder fazer mais perguntas sobre o que aconteceu para que Israel, que é um país com um exército extremamente preparado, talvez com a maior tecnologia militar que existe, ter sido surpreendente por um ataque violentíssimo que matou o maior número de judeus desde o Holocausto. É isso, gente. Ficamos por aqui. Não deixe de acompanhar os próximos desdobramentos. E se quiserem saber mais, sigam o nosso Instagram, @henry.leonsec.